Fala, fofa! Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de criptomoedas há pelo menos 6 anos. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais. Muito bem, Fofoletes. Então, o que acontece? Nós temos o VIX aqui, que eu espero que tenha um pico de volume no momento em que a gente encontre um fundo majoritário do S&P 500. Isso é muito importante para nós, para nos dar um pouco mais de tranquilidade. Por quê? Porque eu já expliquei para vocês, o comportamento do mercado cripto é talvez 20% no máximo, talvez, tá? Isso eu estou falando assim com base de lei de Pareto, né? Eu acho que 20% dos players do mercado cripto realmente entendem o que estão comprando e o que estão investindo. Tanto é que pouquíssimos estão expostos ainda em BTC, a maior parte está diluído em várias shitcoins e altcoins aleatórias, que eu já comentei com vocês que não é época. Em bear market você não pode brincar com altcoins, você deve focar no Bitcoin mesmo, sendo que ainda assim o Bitcoin tem uma grande parcela de investidores que querem especular, fazer dinheiro, ganhar dinheiro. E nesse momento, fazendo topos e fundos descendentes abaixo da média 8 semanal, S&P 500 e BTC, a gente tem a promessa de mais prejuízo ou mais desvalorização de Bitcoin perante o dólar no curto prazo. Isso ainda se aplica se a gente pegar a própria média 8 semanal e utilizar, por exemplo, na promessa de títulos de governo, do governo norte-americano, ou seja, o Tesouro Direto americano, que está em tendência de alta por conta da elevação da taxa de juros. Então, quando esse gráfico está em tendência de alta, o mercado de ações e os mercados voláteis eles sofrem demais, porque isso significa a valorização do dólar. Tá? Então, o desejo desses grandes investidores, do smart money, que é esses players que você quer ganhar dinheiro deles. Então, por exemplo, quando nós pegamos um bom market de longo prazo, apostando acima da média 8 semanal, nós estamos tentando tirar dinheiro, tirar recursos da situação de um mercado em tendência de alta, de um mercado volátil em tendência de alta, de um mercado especulativo em tendência de alta, onde o smart money vai injetando dinheiro e comprando a rodo Bitcoin, acumulando Bitcoin a rodo, aumentando a demanda junto com o próprio interesse das pessoas de especularem esse capital ou esse ativo, tá? Então, hoje o Bitcoin ele funciona muito mais como um ativo especulativo do que como uma commodity e muito menos, ele funciona ainda muito menos como uma reserva de valor, de fato. Então, hoje o Bitcoin não é uma reserva de valor ainda. Não significa que ele um dia se tornará. Mas, ao que parece, o tempo vai dizer quando e como vai acontecer essa transição. Então, por enquanto, eu ainda não vi um descolamento pleno da desvalorização do Bitcoin em relação ao S&P 500, por exemplo. Eu acho que eles estão andando colateralmente ainda, tá? Bom, nesse momento aqui, deixa eu só pegar aqui, vamos pegar o S&P 500 e vamos adicionar aqui, gente, deixa eu ver aqui se eu consigo adicionar o Bitcoin à média da praia. Vamos lá. Vamos colocar automático aqui, escala logarítmica. Cara, não sei por que essa porra aqui tá sempre falhando, esse negócio aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Não. Vamos colocar aqui, ó. Vou tirar o BTC daqui. Eu quero colocar ele no mesmo tamanho do S&P 500. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Aqui. Então, nós temos o seguinte, ó. Correlação direta do BTC, a moeda da praia, com o nosso querido S&P 500. Então, desde que o S&P 500 começou a fazer topo, o BTC bateu o topo. Desde que ele fez um topo mais baixo que o topo anterior, o BTC fez topo mais baixo que o topo anterior do S&P 500. Então, nós estamos diretamente conectados com essa situação. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Padrões. Tá. Então, nós estamos diretamente conectados com o S&P 500, num presente momento. Por isso, é muito importante a gente entender qual é a dinâmica do S&P 500. A gente precisa entender, cara, nós estamos chegando a um ponto de equilíbrio, um ponto de normalidade,
um ponto em que o mercado realmente vai estagnar o preço e parar de cair ou não, né? Porque senão a gente vai virar torcedor. Se a gente pegar aqui o gráfico do BTC e do S&P 500, eles estão andando praticamente juntos, né? Então, para mim, o BTC não me chamava atenção, o BTC cair este final de semana até os 25 mil dólares, porque o S&P 500 sexta-feira fechou muito mal. Então, se o BTC, o mercado do Bitcoin, ele continua aberto no final de semana, fatalmente, ele poderia continuar caindo, tá? Inclusive, acho que o BTC aqui está um pouquinho de atraso em relação ao S&P 500. Fora isso, nós temos no fechamento semanal mais um engolfo de baixa, tá? Abaixo da média 8 semanal. Então, nós temos um engolfo de baixa abaixo da média 8 semanal, significa que o preço vai querer cair um pouco mais. E, ao mesmo tempo, nós temos uma linha de suporte não retestada que é 25 mil dólares. Então, ao longo dessa semana, se a volatilidade do S&P 500 aumentar, se o VIX aumentar, tal como eu mostrei para vocês, que sexta-feira ele quis aumentar, né, nós podemos ter um evento chamado short squeeze, que é uma busca de liquidez provocada pelo smart money, de trazer o preço parcialmente para cima rapidamente para liquidar os apostadores de alta futuros, que vão fazer o vencimento agora na próxima sexta-feira, e os vencimentos do mercado de opções, vencimentos dos mercados futuros, tanto no mercado tradicional quanto no mercado cripto, conhecido como três bruxas, né? Nós vamos ter basicamente o aumento, com o aumento da volatilidade, possivelmente o aumento, então, da probabilidade de acontecer um short squeeze. O short squeeze, então, é o que, gente? O short squeeze é o seguinte: você pega, por exemplo, o gráfico diário, o preço continua caindo. Então, abre hoje à noite, domingo, com o S&P 500 caindo, ameaçando mais queda. Se o S&P 500 ameaçar queda, nós vamos ver provavelmente mais uma sequência de 2 ou 3 barras diárias de Bitcoin caindo, retestando essa região, talvez encontrando até os 23.800 dólares por aí. E ao longo da semana, se o VIX aumentar, ou se a volatilidade aumentar tal como ela está querendo fazer, a gente pode ter isso daqui, ó, uma busca de liquidez bilateral, ou seja, o preço em um determinado número de dias da semana cai e no outro restante dos dias da semana ele faz uma paulada para cima para capturar a liquidez bilateral, tá? E depois ele tende a se acalmar novamente e produzir lá na frente um movimento com a volatilidade reduzida, a volatilidade menor, ao mesmo tempo que nós consolidemos um fundo verdadeiro, né, que é o fundo lateral, enquanto que o petróleo atinge um topo duplo. Se o petróleo atingir um topo duplo ao longo dessa semana e a inflação ficar levemente controlada para essa semana, nós vamos ter o evento chamado short squeeze, tá? Que é essa busca de liquidez rápida, que é um movimento contrário ao que todo mundo espera, somente para buscar a liquidez e depois o preço tende a voltar a cair com baixa volatilidade e baixo volume. Então, a minha expectativa é do mercado conseguir fazer um bear trap no momento em que ele for retestar os 25 mil dólares. Tá? Entre 23 a 25 mil dólares, que, na minha opinião, é um dos possíveis fundos do BTC, caso as coisas melhorem, caso as coisas estejam mais controladas, menos voláteis e mais estáveis no próximo mês de julho e mês de agosto, os meses que antecedem a logística do Federal Reserve de paralisar temporariamente a elevação da taxa de juros e a gente tem um leve respiro nos mercados mais voláteis, tá? Se você preferir ficar de fora do mercado enquanto isso acontecer, eu vou entender, não tem problema. Por quê? Por quê, gente? Esse é o momento em que vai causar muita confusão nas pessoas. Nós vamos ver o preço subir rápido, nós vamos ver o preço cair um pouco mais, agora no curto prazo. Ele, no médio prazo, vai subir violentamente para buscar liquidez, tá? Esse é um movimento que o Smart Money gosta de fazer. E depois nós vamos ter queda de volume, queda de volatilidade e lateralização. Nesse presente momento, então, o que nós estamos vivendo é basicamente isso. É onde os investidores dos mercados alavancados vão sentar na graxa.
Em breve, vocês vão ver muitos apostadores de baixo de Bitcoin serem completamente liquidados do mercado cripto. Completamente liquidados, tá? Em breve, a gente vai ver um short squeeze acontecer.